A gente está vivendo uma pandemia, claro, né, que foi muito grave. Os eleitores brasileiros concordam, né, sempre concordaram que o principal problema que o país vinha vivendo é o problema de saúde pública, é o problema da pandemia. Mas olha o que chama atenção. De julho a setembro, a gente observou, Rodrigo, uma queda considerável. Me desculpe. Muitas entrevistas ao longo do dia, Rodrigo. A voz já vai falhando. Eu imagino. Então, vai caindo de maneira significativa o percentual de brasileiros que diz que a pandemia é o principal problema. Vocês vão ver aí, caiu de 41% para 28% o percentual que diz isso. Em compensação, olha o que está acontecendo. Cresce de maneira significativa os brasileiros que dizem que a economia é o principal problema. Saiu de 12% para 16%, agora 27%, empatado ali com a saúde e a pandemia. Rodrigo, o brasileiro já entendeu que ao longo do ano a pandemia vai diminuir, porque a gente está vendo um processo de vacinação, né? Cada vez mais gente se vacinando. Isso diminui a preocupação com a pandemia e faz com que a economia ocupe o lugar central de preocupação dos brasileiros. Aí vocês devem estar se perguntando, professor, mas o que isso tem a ver com a avaliação do governo? Tem tudo a ver. Por quê? Porque a pesquisa também mostra que os brasileiros cada vez mais avaliam negativamente o momento econômico brasileiro e, pior, olham para o futuro e estão menos otimistas sobre o futuro da economia no país. Este governo não consegue entregar para a população um resultado econômico concreto para fazer com que as pessoas se motivem a avaliar o governo. Você sabe bem, Rodrigo e Daiane, todo mundo que está nos vendo, que a economia é a variável mais importante numa eleição presidencial. Países que estão bem economicamente tendem a votar pela continuidade. Países que estão mal economicamente tendem a votar pela mudança. E aqui está o principal gargalo, para eu parar aí a minha primeira parte de análise, que é o grande inimigo hoje do brasileiro é a inflação. Veja você, 65% dos brasileiros acha que o país não vai ser capaz de controlar o aumento dos preços nos próximos meses. Aqui mora o aumento da gasolina, o aumento do arroz, o aumento do feijão, da carne, o aumento da energia elétrica. Tudo isso está gerando um sentimento de que a gente não vai controlar a inflação e isso tudo recai sobre a imagem do governo. Por isso, nesse momento, a pesquisa mostrando essa avaliação negativa do presidente Bolsonaro. O eleitor brasileiro, ao contrário do que muitos analistas gostam de dizer, ele é um eleitor pragmático, ele é muito pouco ideológico, né? É um eleitor com pouca identidade partidária, tirando o PT, que é um partido relevante nesse sentido, os demais partidos não têm muita identidade, né? Isso significa que o eleitor vai fazer sempre a avaliação do seu governo a partir de uma ótica que é a do seu bolso, do seu bem-estar, da sua qualidade de vida. O que a gente está vendo nessas 3 rodadas feitas até aqui é uma consolidação da imagem de uma qualidade de vida, de uma capacidade, né, de pagar as contas, de conseguir viver, né, cada vez pior da população brasileira. E isso está cada vez mais demonstrado na população de baixa renda. Portanto, o que a gente está vendo é uma tendência de aumento da rejeição do governo. Claro, um aumento que essa manutenção do aumento ela é pequena, né? Você não tem movimentos assim abruptos, né, grandes, o que é normal, né? As pessoas aos poucos vão se convencendo em relação ao que está acontecendo, mas veio para ficar. Agora, sobre a mudança da realidade, Daiane, eu tenho 3 coisas para dizer. Primeiro, o eleitor tende a ter uma memória muito curta. Então, qualquer respiro em relação à economia, principalmente qualquer sensação de melhora em relação à inflação, pode impactar, sim, esse indicador. Segundo, a economia será, na minha avaliação, a variável mais importante para explicar o resultado de avaliação do governo daqui até o ano que vem. Agora, se o governo vai ser capaz de gerar um resultado econômico concreto
que chegue na população para que essa percepção seja modificada, isso eu já tenho dúvidas. Ou seja, só o tempo será capaz de dar uma explicação concreta em relação a isso. O que a gente pode sentir, né, Daiane, é que os bolsonaristas, uma parte pelo menos, está bastante preocupado, eles estão frequentando bastante aqui o nosso chat hoje, talvez pela chamada, né, nós fizemos essa chamada de que o Lula abriu 25 pontos de vantagem no segundo turno, e daí eles mandam a turma, alguns são robôs, outros são operadores de perfis falsos que vêm aqui perturbar, mas é uma minoria. Vamos seguir na análise aqui, que é o que importa para o grande público que está aqui nos acompanhando. Então, professor Felipe Nunes, responsável por essa pesquisa da Quest, algumas pessoas aqui falando, se a pesquisa fosse presencial, ela é presencial, é importante ressaltar, né? Você falou logo na abertura que ela é presencial, não é feita por telefone, então muita gente acredita que essas pesquisas é que conseguem captar melhor a intenção e o sentimento do brasileiro. Podemos partir para a segunda parte, que é das eleições de 2022, eu ia colocar aqui na tela justamente esse gráfico, que são os cenários de primeiro turno. Vamos começar aí pelo primeiro turno, né? Então temos aqui, o cenário número 1, Lula 46, Bolsonaro 26, Ciro Gomes 8, João Dória 6. No cenário número 2, também, em todos eles, o Lula varia de 44 a 47, o Bolsonaro fica em torno de 25, né? Com uma grande margem. Em vários desses cenários, pelos votos válidos, o Lula está próximo de ganhar no primeiro turno. O que significa isso aqui? O Lula tem um eleitorado consolidado com mais de 40%? É isso mesmo, professor Felipe? Vamos com calma, Rodrigo. Primeiro o seguinte, na avaliação espontânea, que a gente não mostrou aí, o que a gente observa é que ainda 60% dos eleitores não tomou esse quadro. Obrigado. Isso aqui é espontâneo, 60% ainda não tomou uma decisão concreta em relação à eleição, o que é normal, né? As pessoas estão preocupadas com uma série de questões, não tanto com a eleição do ano que vem ainda. É importante mostrar esse quadro, Rodrigo, para que a gente dê a dimensão correta, né, da distância que a gente está em relação à eleição. Agora, já nesse quadro, a gente vê uma consolidação de Lula com 23% de voto espontâneo e o Bolsonaro, veja você, oscilando negativamente no voto espontâneo. Isso é inédito. Eu te confesso que não me lembro de acompanhar uma pesquisa de opinião presidencial em que o candidato oscila negativamente, ainda mais estando na cadeira, sendo o presidente. Então, você tem 23 a 15, os outros nem aparecem, e o indeciso lá muito alto. Por que eu estou chamando a atenção para isso e brincando com você? Vamos com calma. Porque o que a gente vê em seguida, Rodrigo, pode passar, por favor, é um quadro em que, diante das opções que o eleitor brasileiro tem hoje, ele está se familiarizando com a ideia de que o Lula, sim, é a melhor opção para resolver os seus problemas, para gerar a mudança que o eleitor espera. Por que eu estou dizendo isso? Porque, veja você, sai de 25% para 46% ou 47% o voto estimulado do Lula. A variação é muito grande. Quer dizer, muitos dos indecisos, quando se lembram que o Lula vai ser candidato, né, quando são mostrados a esse cenário, acabam saindo do indeciso, indo para o Lula. Veja você que não é o que acontece com o Bolsonaro. Ele já está em 15%, e o percentual que ele sobe, esses 10%, é muito menor do que o que acontece com o Lula. Ou seja, o voto bolsonarista, ele é um voto que tem, hoje, né, o presidente tem menos escala, tem menos potencial de crescimento do que tem o ex-presidente Lula. Eu acho que é isso que esse quadro mostra. E, em segundo lugar, esse quadro também mostra que a terceira via, Rodrigo e Daiane, ela não consegue se articular politicamente, por isso esse tanto de nome, e segundo, ela não consegue mobilizar as pessoas. Eu tenho chamado a terceira via do caso Coca-Cola. As pessoas vão ao supermercado querendo tomar Coca-Cola, só que elas só encontram Pepsi, Guaraná, Fanta, Sprite. O que elas fazem? Elas acabam, depois de um tempo, desanimando de tomar Coca, mudando de opinião e começam a tomar Fanta, ou Guaraná, ou qualquer outro refrigerante. Por que essa analogia é importante? Porque o que a gente está observando, você vai ver um quadro mais adiante, Rodrigo, pode passar, por favor, ver se você chega no quadro da terceira via. Não, mais um, depois a gente volta. Mais um.
Será que não? Então estava antes. Não, tá depois. Peraí, eu sei qual que você está dizendo, que você prefere Lula, Bolsonaro, aqui, ó. Lula, Bolsonaro ou terceira via, não é isso? Exatamente. O que a gente está vendo aqui, vejam vocês, é uma queda considerável do número de brasileiros que diz que quer que um nem vença. Enquanto que o Lula vai aumentando sua preferência de vitória ao longo dos meses. Essa é uma tendência muito significativa, né? Sai de 31% para 25% os brasileiros que acham que o melhor é que vença o nem, e sai de 41% para 45% os que preferem que o Lula vença. Esse quadro diz muito sobre essa incapacidade da terceira via de promover aí, né, o seu nome, muito se fala sobre isso. Eu acho que a pesquisa traz de maneira muito clara, né, a dificuldade que a terceira via encontra nesse momento.